eu tenho 37 anos e eu sou de São Luís, Maranhão. Eu comecei a estudar na escola de front-end da Alura, porque foi o que eu me identifiquei mais por eu ser arquiteta e ter todo o lance visual, além de outras coisas, optei pelo front-end. Eu sempre fui um pouco mais ligada nesse lance da tecnologia por causa de videogame, porque eu gosto muito de jogar videogame. Então, eu estava o tempo todo tentando me antenar dessas coisas, e depois que eu passei a ter computador, eu nasci numa época pré-internet, então eu não tive computador cedo. Quando eu tive acesso a computador, e eu senti uma vontade de tentar seguir esse caminho da tecnologia. E o meu primeiro vestibular eu fiz para Ciências da Computação. Não passei. Levei bomba. Um ano depois, eu resolvi fazer para arquitetura, porque meu segundo hobby favorito era desenhar. E quando eu estava fazendo a prova de Ciências da Computação, eu fiquei rabiscando na prova e me disseram que eu devia fazer arquitetura porque eu desenhava bem. E aí eu acabei mudando o meu caminho e a parte da tecnologia ficou um pouquinho para trás. Muitos anos depois, eu tive um contato com programação mexendo no Tumblr, tentando montar o meu perfil, deixar as coisas coloridas, e foi um negócio muito de tentativa e erro. Mexe aqui, vê o que é que muda, mexe ali, vê o que é que muda. Mas eu já achei aquela experiência muito legal. Então eu pensei que talvez fosse mais legal estudar aquilo, mas eu acabei deixando sempre para trás por conta da arquitetura. Quando surgiu a pandemia, isso já depois de muitos anos, toda essa história já tinha ficado para trás, eu percebi que eu precisava aprender um segundo ofício, digamos assim, porque como eu trabalho na área da construção civil e é uma área que sofreu bastante com a pandemia, eu precisava de um plano B. E aí a Alura estava muito em voga na época, eu já tinha ouvido falar da Alura nos podcasts que eu acompanhava, em canais de YouTube que eu acompanhava, e o nome da Alura sempre estava ali perto, convivendo comigo, mas eu nunca tinha parado para ver, né? E quando eu decidi que estudar tecnologia seria uma boa, na semana seguinte a Alura fez uma imersão Dev, que foi uma imersão voltada para front-end. E aí eu disse, vou me arriscar. Vou tentar, vou ver como vou ver se eu me adapto a isso. E foi paixão à primeira vista, né? Eu já saí com algo pronto dali, algo bonito, colorido. A gente que é do front-end já fica muito tocado de fazer a coisa funcionar e ver funcionando. A gente é muito visual. Então, eu vi que ia ser um negócio muito legal de estudar. E quando eu me matriculei na Alura, no mês seguinte, que eu comecei a estudar, eu vi que era aquilo ali mesmo que eu queria. E eu lembrei do vestibular que eu não passei, que talvez eu tivesse ter insistido um pouco mais, né? Mas não me arrependo. E hoje eu estudo tecnologia pela Alura, e o que era para ser um plano B virou um plano A, porque agora é isso que eu quero para mim, e eu estou num processo de transição de carreira. Espero em breve estar nesse mundo da tecnologia 100%. O que eu acho legal da Alura, diferente de algumas outras plataformas que eu também acompanhei, experimentei e tudo mais, é porque a Alura tem de tudo. Primeira coisa, como eu falei, eu sou uma época pré-internet, então a gente não tinha muito acesso a conhecimento, a não ser os livros que a gente tinha em casa. Minha família sempre me colocou a gente para estudar desde cedo. A gente era uma família que a gente tinha várias enciclopédias em casa. Precisava fazer um trabalho da escola, partia para as enciclopédias. E eu vejo a Alura nesse aspecto. A Alura, para mim, é uma grande enciclopédia de tecnologia. Qualquer coisa que eu tenha curiosidade de ver, que eu precise conhecer, eu sei que eu vou jogar lá na barra de busca do site da Alura e vai aparecer alguma coisa. Vai aparecer um curso, vai aparecer um artigo, vai aparecer um vídeo do Alura Mais, ou um episódio do hipsters.tech. Eu acho isso muito bom, que em outros lugares você vê que é um conteúdo mais voltado para uma formação específica. Mas às vezes eu quero ver alguma outra coisa. Então o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, a didática da Alura eu acho maravilhosa, porque você tem pessoas que falam na sua linguagem, não tem aquele jargão técnico que te deixa perdido, sabe? Os instrutores têm todo um cuidado de conseguir passar aquilo para você e mostrar como é a forma errada, você vê porque deu errado e depois fazer o certo. E eu acho isso muito importante no aprendizado, né? Eu também já fui professora, então a gente tem que ter esse cuidado com as pessoas, né? De falar na linguagem delas.
E em terceiro lugar, eu gosto muito da percepção que eu tive e estou tendo agora da importância que a Alura dá para os seus alunos e a importância que ela dá para os feedbacks que ela recebe dos alunos. Eu vejo ali no Discord o João e o Vitor, a gente está muito próximo ali, então eu vejo que o real interesse de que as pessoas que participam da plataforma e participam da comunidade tenham uma boa experiência, né? Eles pegam os feedbacks dos cursos, você consegue depois ver, mesmo num acompanhamento não tão próximo, mas você consegue perceber que aquele feedback surtiu algum efeito ali mais na frente, né? A gente pede orientação, a gente recebe orientação, a gente está com uma dúvida maior, a gente tem sempre alguém que chama a gente para o privado e conversa e entende melhor, toma esse feedback e eu acho que isso não é feito assim em outros lugares, não é tão fácil de se encontrar, essa preocupação com a experiência que o aluno está tendo e de melhorar a experiência daquele aluno. Eu amo. Bom, o Discord da Alura, ela é um refúgio para mim até, né? É uma segunda casa, é um refúgio, é um lugar onde eu me sinto bem. Eu lembro que tem algum desenho da Disney que fala que o lar é onde seu coração está. Eu gosto muito de participar da comunidade, era algo que eu não imaginei que ia acontecer, porque eu até algum tempo atrás eu era muito tímida. Então eu entrei no Discord da Alura, eu fiquei um pouquinho escondida nos bastidores, até quando a Alura resolveu lançar o primeiro Challenge Front-End. E aí eu fui acompanhando as lives, e eu lembro muito do Diogo, que eu acho que foi a pessoa com quem eu me identifiquei de cara, né? Dele falando nas lives, participa da comunidade, é importante você participar, você trocar conhecimento, trocar ideia, tirar suas dúvidas. E com o Challenge, eu tentei colocar isso para fora, e foi algo que me fez muito bem. Então, hoje em dia, a minha participação lá no Discord, ajudando todo mundo e sendo ajudada também, ajuda inclusive no meu aprendizado, porque a partir do momento que você está ajudando alguém, você também está fixando conhecimento. E eu acho eu passei por um momento do meu aprendizado em que eu saí do meu ritmo e me senti um pouco perdida, e foi a comunidade de tecnologia que me trouxe de volta, né? Que disse assim, olha, isso também aconteceu comigo, dá um freio, tenta reencontrar teu ritmo de estudos, que vai dar tudo certo. E foi exatamente isso que aconteceu, sabe? Amizades que eu fiz na comunidade que me puxaram de volta para aquele ritmo de antes e tudo voltou ao normal, tudo ficou bem de novo. A minha família sempre prezou muito pela educação da gente, né? Eu lembro muito do meu pai dizendo que a gente precisava estudar para ser alguém na vida, né? E eu sempre foquei muito nos estudos, por mais que às vezes a gente sente que não tá bem, né? Mas eu sempre foquei, eu sempre lembrei disso, do que o meu pai disse, e a educação abriu muitas portas na minha vida, assim. A gente nunca foi de uma família de posses, a gente não tinha dinheiro, mas eu sempre fui muito estudiosa e eu sempre me destaquei muito por isso, a CDF da coisa. E o fato de eu ter esse destaque foi abrindo portas para mim, né? Eu mostrar que não é só na área X que eu estou estudando que eu preciso ser boa só naquela área X, mas eu sempre fui muito curiosa em aprender outras coisas que poderiam me ajudar naquilo. E eu acho que isso conversa muito com a questão do DevInT. Eu estou o tempo todo tentando aprender coisas que me ajudem a ser melhor naquilo que eu já faço, né? Então, hoje eu sou arquiteta, que é o meu pilar do T, mas eu estou o tempo todo pesquisando outras tecnologias, outros programas que eu posso usar, que possam melhorar os meus projetos, que seria a minha aba do T, né? Quando me caiu essa ficha, né, dessa correlação da gente ter a curiosidade de aprender coisas que vão abrir portas para a gente com o conceito do DevInT, foi uma bomba explodindo na minha cabeça. E aí eu enfatizo também não só a educação de conhecimento, mas a educação também da maneira de se portar, né? Você ser gentil com as pessoas abre portas. Gentileza gera gentileza. Esse tipo de educação também é importante. Hoje
eu me sinto preparada para entrar no mercado de trabalho. E a opção de não ter feito a transição de carreira é uma opção minha, né? Porque eu quero ter um leque maior de conhecimento para fazer a transição. Mas eu já recebi algumas propostas, né? Eu lembro que eu participei de um hackathon da F-Câmara. Eu tinha feito um projetozinho para a F-Câmara da primeira imersão Dev da Lura, que foi feito em parceria com eles, e eu lembro que meu projeto ficou horroroso. E quando eu fiz o challenge front-end da Lura, eu reformulei esse outro projeto que eu tinha feito, e aí ficou muito melhor, responsivo, fluido. E eu percebi que dá para pegar as coisas bem rápido, né? Dá para você se adequar ali. Depois de algum tempo, eu participei de um hackathon também pela F-Câmara para desenvolver um projeto em equipe, e aí o projeto foi todo feito com Scrum, a gente tinha as dailies, a gente trabalhou em uma equipe com 3 devs e 3 UX, desenvolvemos um projeto do zero em 15 dias, e eles gostaram, né? E eu passei no processo. Então, isso me deu um boost de acreditar mais em mim, de ver, eu sou capaz, eu estou preparada. Mas, por ser um processo de transição, eu escolhi ter um pouco mais de tempo para me preparar melhor. Precisa de um planejamento, não é algo que você pode fazer assim, na doida, como a gente diz lá no Maranhão, né? Mas é isso, mas eu me sinto bem preparada atualmente, inclusive talvez até adiante os meus planos. Se alguém tem dúvida sobre assinar ou não a Lura, eu digo, vai sem medo, porque você vai ter acesso a conteúdos de várias áreas diferentes. Então, você vai conseguir se encontrar. Em alguma dessas você vai conseguir se encontrar, seja no mobile, seja no design, seja no back-end. E lá você vai ter acesso a tudo isso, você vai poder experimentar tudo isso. Você vai ter acesso aos eventos que a Lura fez lá no passado e que hoje não estão abertos a todos, como as imersões e os challenges. E é toda uma experiência nova você participar de uma imersão dessas, né? Você está estudando front-end, mas está na dúvida, pega um conteúdo ali de uma imersão back-end, pega um challenge, experimenta, vai que teu caminho é esse, entendeu? Então, eu acho que o risco de ser um estudante da Lura e se decepcionar é baixíssimo. Você tem um mundo ali para explorar. Você não explora se você não quiser. Confesso que se eu dependesse do mercado de tecnologia do Maranhão, de São Luís, eu não estaria estudando tecnologia, porque as coisas normalmente para lá elas já são um pouco mais atrasadas do que em São Paulo, do que no centro do país, né? E eu tenho um amigo que é programador e eu consigo acompanhar um pouco mais de perto esse ambiente de tecnologia lá através dele. E deu para perceber que o mercado lá começou a melhorar no pós-pandemia, quando as empresas do centro do país começaram a tentar o home office, né, botar uns modelos híbridos ou mais flexíveis, e aí isso chegou um pouco lá também. E algumas empresas novas abriram também com essa mesma visão. Então deu uma melhorada, mas se a minha visão fosse focada só naquilo, talvez eu não estivesse estudando tecnologia, não, porque também ainda é muito dominado por homens lá. E por ser uma cidade, apesar de ser capital, mas por ser uma cidade ainda muito menor, tem muita empresa que ainda exige um diploma, por exemplo. Né? E eu não tenho planos ainda de fazer uma faculdade, mas agora que tem a Lura com FIAP, por que não, né? Eu amo a Lura. Assim, eu sou muito fã das coisas que eu vejo, de tudo isso que eu falei, dessa preocupação com o aluno, da proximidade que eles têm, dos conteúdos que a gente vê que são feitos com todo carinho e são todos bem pensados, da comunidade do Discord, da participação de todo mundo. Eu me sinto em casa, assim, quando saiu o anúncio da Lura com a FIAP, eu até comentei na live, eu tô feliz como se fosse eu que tivesse feito o negócio, sabe? E o que eu quero dizer para todo mundo é para aproveitar a oportunidade que tem, sabe? Eu conheço gente que tem a Lura e não aproveita, entendeu? Então, para todo mundo que tem acesso a conhecimento, que tem acesso à educação, à tecnologia, aproveita,
com unhas e garras. Mesmo que não seja a Lura, mas se tiver alguém assistindo esse vídeo que não tem a Lura, mas qualquer acesso que você tiver à educação, agarra e vai. E é isso.